Bem-vindos à nossa Escola Bíblica Dominical. Hoje estamos encerrando os estudos sobre os dons espirituais e ministeriais. O tema da nossa lição de hoje é a multiforme sabedoria de Deus. O nosso textuário está em Efésios 3:10, que diz o seguinte: para que, agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Verdade prática, a multiforme sabedoria de Deus vai além da compreensão humana e é demonstrada ao mundo pela Igreja de Cristo. A nossa leitura em classe está em Efésios 3, de 8 a 10 e 1 Pedro 4, de 7 a 10. Nosso objetivo principal aqui é trazer o caráter dessa variedade e forma da sabedoria de Deus que está na Bíblia e que é aqui apresentado através dos dons espirituais e ministeriais aos seus bons despenseiros que somos nós e também correlacionar os dons espirituais com o fruto do Espírito. A palavra multiforme deriva do grego polipoikilos e é encontrada apenas neste versículo de Efésios 3 em todo o Novo Testamento. E a sabedoria de Deus aqui é apresentada com os mais variados modos de expressão. A multiforme sabedoria de Deus é como um verdadeiro arco-íris que desvenda as cores que entram na composição da luz. A luz ela é branca, mas passando pelo cristal ou pela água, ela torna-se multicolorida. Deus é luz, Jesus Cristo é luz, os cristãos devem ser luz. E é como se a luz de Deus atravessasse a nossa vida de cada cristão, de cada irmão do jardim de oração e se manifestasse de forma multicolorida ao mundo. O mundo sem Deus possui determinada ótica. As pessoas com Deus devem viver de forma diferente, mostrando que Jesus Cristo transformou suas vidas. Para os gnósticos, a sabedoria estava oculta e precisava ser desvendada através dos ritos. Segundo o apóstolo Paulo, os tesouros da sabedoria e do conhecimento não estão ocultos para alguns e desvendados para outros. Eles têm Cristo como mediador, como está em Colossenses 2. Para a revelação do Evangelho, todos podem encontrar tais tesouros. Em Cristo temos acesso à sabedoria e ao conhecimento divino, como está em Efésios 1. E é através da Igreja que a multiforme sabedoria de Deus se torna conhecida neste mundo e nas regiões celestiais. E como Igreja, precisamos mostrar a sabedoria de Deus ao mundo, deixando a luz penetrar em cada coração. E a nossa lição de hoje, dentro desse tema tão maravilhoso, nós verificamos que Paulo, nesse texto, na carta aos Efésios, ele destaca que Deus, em sua sabedoria, que se apresenta de muitas formas diferentes, resolveu manifestar a sua graça, nos fazendo participantes da herança de Cristo. Por isso, lá em Efésios 3:10 diz, para que pela Igreja, no nosso textuário, essa multiforma possa se tornar reconhecida. A sabedoria é revelada na salvação por meio de Jesus Cristo. Ela está muito além da sabedoria dos anjos. Nesse texto, ela é citada como meio de revelar o plano de Deus para a nossa salvação, a fim que os anjos possam ver e conhecer o quão grande é a multiforme e a sabedoria de Deus. E de forma que a sabedoria divina seja exposta diante dos olhos dos anjos para que eles a admirem. Durante todo esse tempo, os anjos haviam observado a face de Deus e estudado as obras da sua criação. Apesar disso, haviam visto algo semelhante. E então aqui nós já colocamos como podemos considerar a escolha da pessoa do nosso Redentor. Quando Deus designou a redenção da humanidade, sua grande sabedoria revelou-se no fato de que Ele mesmo determinou que o seu único filho fosse a pessoa que executaria essa tarefa. Ele era o Redentor escolhido pelo próprio Deus e por essa razão é chamado nas Escrituras de o escolhido de Deus, como está lá em Isaías 42. A sabedoria na escolha dessa pessoa se manifesta no fato dele ser, em todos os aspectos, a pessoa mais apropriada para executar essa tarefa. Era necessário que a pessoa do Redentor fosse uma pessoa divina. Ninguém poderia remover a infinita maldade do pecado, senão alguém
que fosse infinitamente separado do pecado e contra o pecado. Para que a pessoa fosse competente o suficiente para realizar essa tarefa, era imprescindível que ela fosse uma pessoa infinitamente digna e excelente e pudesse ser merecedora de infinitas bênçãos. Era imprescindível que essa pessoa fosse muito amada por Deus, Deus Pai, para que Ele concedesse um valor infinito ao acordo feito entre os dois, devido à sua estima por essa pessoa, e de modo que o amor do Pai por essa pessoa pudesse equilibrar a ofensa e a provocação causada pelos nossos pecados. E em relação a esse aspecto, que Cristo é a pessoa mais adequada para ser o Redentor. Somos aceitos pelo Pai, o amado de Deus. Então aqui nós temos que a sabedoria de Deus em escolher o seu Filho eterno se manifesta não somente no fato dele ser a pessoa mais adequada, mas também no fato dele ser a única pessoa adequada, dentre todas que criadas ou não. Nenhum ser criado, quer fosse homem, quer fosse anjo, era adequado para realizar essa tarefa. Isso revela a sabedoria divina em saber que Cristo era a pessoa adequada e nenhum outro senão aquele que possui a sabedoria divina poderia conhecer esse fato. Como é que possamos considerar isso? E aqui, claro, a consideração de Jesus Cristo, ao passo que a sabedoria de Deus para planejar é a forma como Cristo realizaria a obra da redenção dos pecadores, seria determinar a sua encarnação. E para que o Filho de Deus fosse, o Verbo se tornasse carne, o substituto no lugar do pecador, ele teria que se tornar para si a dívida que pertencia ao pecador e viver aqui em perfeita obediência à lei de Deus. Como uma pessoa que é o próprio Jeová eterno poderia se tornar um servo, ficar sujeito à lei e viver em perfeita obediência, inclusive no que se refere às leis dos homens. Aí nós vemos que a sabedoria de Deus se manifesta na obra de Cristo e nos interesses que ele tinha. Essa sabedoria se manifesta principalmente no fato de que ele, Jesus Cristo, deveria obedecer à lei de Deus com perfeição. Mesmo diante de tentações grandes, ele precisaria passar por conflitos contra os poderes da terra e do inferno e superá-los no caminho da obediência por nossa causa, por minha causa, por sua causa. E teria que sujeitar-se não somente à lei moral, mas também às leis cerimoniais, que era um jugo pesado de servidão. Cristo cumpriu o seu ministério público até o fim, entregando-nos as instruções e as doutrinas divinas. O próximo aspecto a ser considerado é a morte de Cristo. Esse meio para salvar pobres, pecadores, não poderia ser escolhido de outra maneira senão pela sabedoria divina. Quando esse meio da salvação foi revelado, sem dúvida, foi uma grande surpresa para todas as hostes celestiais, e elas nunca se cansarão de se maravilhar com isso. O que é a sabedoria de Deus? A sabedoria de Deus, lá em Romanos 16, diz que ao único Deus sábio seja dada a glória por Jesus Cristo para todo o sempre. Amém. A sabedoria aqui é atribuída somente a Deus, é sua propriedade exclusiva, nenhuma criatura pode reivindicá-la. Deus é tão sábio que é a personificação da própria sabedoria. Portanto, como o verso em Romanos 16, Deus é digno de nossa adoração. Embora muitas pessoas confundam conhecimento com sabedoria, elas são bem distintas e nós podemos aqui destacar. O que é a sabedoria? Sabedoria consiste em agir para chegar a um fim correto. Deus determinou este fim e está atualmente usando os meios apropriados para que isso ocorra, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Romanos 11. Uma perfeita sabedoria exige um perfeito conhecimento de todas as circunstâncias para nunca estar propenso a cometer um erro. O conhecimento é o fundamento da sabedoria. Alguns homens podem ter certeza de uma medida de conhecimento, mas sem sabedoria. Então a sabedoria, ela toma o conhecimento, ela é maior, né? E com extrema habilidade, ela utiliza esse conhecimento da melhor forma, de acordo com o julgamento correto das coisas. E a própria Escritura em Romanos 11 faz essa distinção entre conhecimento e sabedoria. A profundeza das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e que inescrutáveis os seus caminhos, diz Romanos 11.
Essa multiforme sabedoria de Deus, a palavra multiforme, como eu disse aqui, vem do variado, multicolorido e retrata realmente a sabedoria de Deus com muita variedade, com muitas gradações, tonalidades, matizes e expressões coloridas, como um Deus de variedades, né? E ele ainda está entrando, né, na arena humana, e com isso nós vemos aqui essa apresentação de uma sabedoria multiforme, multicolorida e diversificada para seu povo e por meio do seu povo. Algumas proposições gerais nós podemos aqui abordar sobre a sabedoria de Deus. Primeiro devemos fazer essa distinção entre sabedoria essencial de Deus e a pessoal. A sua sabedoria essencial é aquela de qualidade intrínseca, a sua essência ou natureza. A sabedoria pessoal de Deus é a pessoa de Jesus Cristo, o poder de Deus e sabedoria de Deus. Segundo, a sabedoria ela não é uma qualidade acrescentada à essência de Deus, mas é a sua própria essência. E sem ela, ele não seria o Deus. Todas as perfeições de Deus são uma só nele. Embora consideremos, né, que separadamente, distinguindo uma das outras, temos que entender que Deus é um ser único e não composto. Terceiro, nós podemos destacar que a sabedoria de Deus ela é transcendente, né, totalmente e infinita. Ao único Deus sábio, diz o apóstolo. Então, todas as outras pessoas são, no melhor delas, meros filósofos. O título de filósofo significa também os amantes da sabedoria. Surgiu em relação a Deus, que é o único digno de todos, né, esse título, né? Porque vem do sopos, né? E que significa sábio. E vamos considerar alguns pontos aqui em que Deus é sábio. Onde Deus é sábio? Deus é necessariamente sábio, porque a sabedoria não pode ser separada dele. Ela é a sua primeira operação vital. Deus, ele é originalmente sábio. Por quê? Porque todas as outras formas de sabedoria provêm da onde? De Deus, mas ele não as recebe de ninguém. Então, um outro destaque nós podemos aqui colocar: Deus é perfeitamente sábio. Deus é necessariamente sábio, Deus é originalmente sábio e Deus é perfeitamente sábio. Por quê? Por outro lado, ele é perfeitamente sábio, até mesmo a sabedoria dos anjos é limitada e, portanto, é imperfeita. Ele é universalmente sábio. Ele conhece tudo a respeito de todas as coisas e faz uso perfeito deste conhecimento. Deus também é perpetuamente sábio, porque, ao contrário dos homens que adquirem sabedoria com o passar dos anos, somente para envelhecer e perdê-las novamente, ele é perpetuamente sábio. Então, Deus é incompreensivelmente sábio. Seus juízos são insondáveis, seus caminhos são inescrutáveis, como está lá em Romanos. Não há limites de como ele pode demonstrar sua sabedoria para nós. Ele também, Deus é infalivelmente sábio. Por quê? Não há enganos em Deus. A trama mais sábia de um anjo contra Deus está fadada ao fracasso e somente contribuirá para o cumprimento dos seus propósitos. Não há sabedoria, nem inteligência, nem conselho contra o Senhor, como está em Provérbios 21. Então nós destacamos aqui que nas Sagradas Escrituras, como diz os doutrinadores, a sabedoria, quando usada por Deus e homens bons, sempre leva uma forte conotação moral. É concebida como sendo pura, amorosa e boa. Sabedoria, entre outras coisas, é essa habilidade de criar finais perfeitos e alcançar aqueles finais pelos meios mais perfeitos. E ela vê o final pelo começo, assim não precisa adivinhar ou conjecturar. Então, sabedoria, ela vê cada coisa em foco, predestinado, com precisão perfeita. E assim nós temos esse conceito, né, de sabedoria. Sabedoria é poder para ver, é inclinação para escolher o melhor e mais alto objetivo junto com a forma mais certa para alcançá-lo. Sabedoria é de fato a prática ao lado da bondade moral e, como tal, ela é achada
baseada em sua inteireza somente em Deus. Ele sozinho, naturalmente e inteiramente e invariavelmente sábio. Onde nós podemos ver a sabedoria de Deus? Primeiro, nós podemos ver a sabedoria de Deus na criação. O Senhor, com sabedoria, fundou a terra, com entendimento preparou os céus. E essa é uma verdade que está lá em Provérbios 3, né? Segundo, nós podemos ver a sabedoria de Deus no governo da sua criação. Quando alguém pega um instrumento musical e toca uma linda melodia, isso reflete a sua habilidade de músico. Mas da mesma forma, quando contemplamos o que Deus fez na criação, vemos a sua grande sabedoria. Embora pudéssemos mencionar uma gama de exemplos, nós vamos nos ater por aqui nessa coroa de Deus na criação, ou seja, né, a própria criação do homem. Deus sabiamente governa o homem como uma criatura, né, racional, né? E terceiro, aqui nós vemos a sabedoria de Deus na redenção. Aqui encontramos a sabedoria de Deus profunda, muito além daquela demonstrada na criação e na providência, como está lá em Colossenses 2 e 3, porque estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência, e nem mesmo os anjos perceberam isso de antemão, para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus pudesse ser conhecida. A sabedoria de Deus na Bíblia, como nós podemos ver essa sabedoria de Deus na Bíblia? Quando chega a sabedoria de Deus, uma figura que vale mais do que 1000 palavras. Quando vemos algumas passagens bíblicas que falam da sabedoria de Deus, iremos tentar aguçar essa definição da sabedoria de Deus e mostrar sua relevância para nossas vidas diárias. A sabedoria de Deus em Cristo e a sua igreja está lá em Efésios 1 e 3. E nós vemos assim que a sabedoria de Deus é também revelada através de Israel, lá em Romanos 9:11. Deus prometeu a Abraão que nele, na sua semente, todas as nações da terra seriam abençoadas. E parece que isto aconteceria através da nação inteira. Porém, a história deixa claro que a nação não se submeteu a Deus e resistiria e se rebelaria e persistentemente contra Deus. Não foi através da semente, no sentido plural, né, de Abraão que Deus trouxe a bênção para o mundo, porém através da semente de quê? Sim, a semente é da sabedoria de Deus, que excede a sabedoria do homem e até a imaginação de Deus. Deus realiza o que ele prometeu em formas que nunca poderíamos imaginar ou mesmo acreditar se nos fosse dito antecipadamente. A sabedoria de Deus é vista em seu relacionamento com a nação de Israel. A sabedoria de Deus revelada em Cristo para a igreja de Efésios. Então Paulo também indica isso lá em Efésios 1, que o eterno propósito de Deus de somar todas as coisas em Cristo. E no Velho Testamento, a vinda de Jesus Cristo como Messias prometido foi progressivamente revelada em grandes detalhes. Nós temos também desde a promessa da salvação do pecado e a derrota de Satanás pela semente de Eva em Gênesis 3 e 15. Nós também totalmente revelado o pacto de Abraão em Gênesis 12 e também a Davi em 2 Samuel 7. E nos Salmos nós também vemos, e através dos profetas, como está lá em Isaías 52, e mais foi dito sobre o Messias até Miqueias. É a sabedoria de Deus revelada em Cristo para a igreja. A sabedoria de Deus está sendo revelada através da igreja também lá de Efésios. E por isso, a lição de hoje, nós temos quando este propósito e programa completar o total objetivo da sabedoria de Deus, terá sido revelada, e esta sabedoria será revelada de tal forma que proverá o combustível para o louvor a Deus por toda a eternidade. E o instrumento que Deus usa dentro dessa sabedoria para fazer cumprir o seu propósito, Deus tem os seus instrumentos. São pessoas que se entregam nas mãos do Senhor e não têm a sua vida por preciosa. Deus hoje procura tais que aceitem o que Deus quer através de suas vidas. Na história dos homens de Deus, muitos que não tinham nenhum valor para o mundo foram instrumentos poderosos nas suas mãos. Nós vemos lá em Efésios 3 e 10. E aqui concluindo, sobre essas características dos dispenseiros e proclamadores da multiforme sabedoria de Deus, nós vimos aqui que o termo dispenseiro usado por Paulo em 1 Coríntios vem lá do grego
oikonomos. O despenseiro nos tempos antigos era o administrador dos afazeres do lar. Era uma espécie de mordomo ou superintendente, nascido livre, ou como era geralmente o caso, né, de um liberto ou de um escravo, para quem o chefe da casa, o proprietário, tinha confiado a administração dos seus trabalhos, como obreiros, servo de Deus. Tem no ministério eclesiástico também. Então não há maiores nem menos, nem inferiores a isso. E aqui vale lembrar, né, a questão dos partidarismo. Nem Pedro, nem Paulo, nem Apolo, todos não passam de servos, diáconos lá no grego, que labutam em obediência a fim de que a igreja, família e construção de Deus possam ser assim edificadas. E os dons que se manifestam, né, a sabedoria de Deus, nós podemos aqui elencar de forma superficial e lateral dentro desse tema aqui proposto, porque o tempo já se excedeu aqui. Então, os dons da revelação são classificados dentro dessa terminologia relacionados ao conhecimento. E a função desses dons também, que são atributos meramente humanos, ditos naturais, mas de Deus. Deus é que dá, de forma sobrenatural, descortina, né, o desconhecido. E conhecer o sobrenatural de Deus, irmãos, dentro dessa categoria de dons, nós vemos aí ao governo e à administração, à criatividade, ao comando, ao julgamento, ao esclarecimento de dúvidas, à elucidação de enigmas, né? Mas também está para revelar de forma sobrenatural as riquezas encobertas que estão em Cristo. E essa categoria de dons é uma arma contra as heresias, que revela o que está oculto aos olhos dos homens. Então são dados pelo Espírito Santo para que as pessoas revelem mistérios ocultos aos homens, como tomadas de atitudes e condutas que evidenciem que Deus sabe todas as coisas e que nada lhe fica oculto. São evidências da onisciência divina no meio do povo de Deus. Então a palavra da sabedoria, essa é a palavra de Deus, o Deus sábio. Ele nos dá essa palavra. A palavra significa logos e é definida como um conceito, ideia, ditado, assunto em pauta, razão, narrativa. Então, se a ideia do pronunciamento estivesse em foco, a palavra grega rema, né, teria sido provavelmente usada em vez de logos. Mas aqui nós usamos logos, né, a palavra da sabedoria. Este não é o dom da sabedoria em geral, mas o dom de uma palavra de sabedoria. Todavia, em si mesma, não necessariamente um dom vocal. A palavra da ciência e do conhecimento. Este está lá em 1 Coríntios 1:15. E este dom de uma palavra de conhecimento pode estar contido, portanto, lá na declaração de Paulo. E aqui, concluindo, o dom de discernimento dos espíritos, como está em Hebreus 5:14, que vem do grego, né, diacriseis, que significa, né, definido como discernir, discriminar, distinguir. E essa é a forma verbal usada no livro de Hebreus, né, para dizer, né, quem vai discernir. Ninguém poderia, de repente, entender aquilo ali e foi discernido. Então, Deus é a fonte, concluindo aqui, de sabedoria, porque o Senhor dá a sabedoria. Da sua boca é que vem o conhecimento e entendimento. Assim como Deus falou com Daniel, seja bendito o nome de Deus na eternidade e à eternidade, porque dele são a sabedoria e a força. E Deus ainda está no trono, seu propósito certo e seguramente está sendo realizado. Está sendo realizado também em nós, irmãos, e por meio de nós, que somos verdadeiramente membros da igreja, verdadeiramente membros do corpo de Cristo. Esse corpo de Cristo tem o grande privilégio de ser o porta-voz que dá a conhecer ao mundo material e espiritual qual é a multiforme sabedoria de Deus. Deus abençoe a todos. Amém.